E um dos pontos altos da novela finalmente aconteceu. Ferretti descobriu que a filha está namorando uma garota e que o filho quer se casar com uma mulher trans. Foi um momento de tirar o fôlego, que rendeu muitas ofensas, homofobia e, no fim das contas, o Ferretti tendo o princípio de infarto. Consuelo entra na trama entregando planos completamente ridículos do Misael. Arminda se perde na chacrinha, humilha a família da Gerluce dentro da própria casa e acaba vivendo uma noite de prazeres improvável com Joaquim. E com isso, vem à tona descobertas importantes sobre o roubo da estátua. Samira continua cercando Raul e Joelle, e a Xênica declara guerra contra o Ferretti. E a tão aguardada morte do personagem Célio vai finalmente acontecer. E meus amigos, mais uma semaninha de Três Graças, que essa semana foi bem divertida, né? Eu gostei muito do episódio de sábado. Obviamente, né, o episódio de sábado ele sempre acaba sendo o mais legal, porque é o que fecha a semana e o que chama, né, o que puxa a próxima semana. Eu gostei do desenvolvimento, mas é aquilo, né? Aquilo que eu venho falando há algum tempo. Quando a gente bota na ponta do lápis dos dias se passando na novela, uma coisa que eu tenho reparado aqui em Três Graças é que, por exemplo, essa semana se passou ao longo de 1 dia e meio, quase 2 dias. E a gente vai ver isso. É que na segunda-feira, o Ferretti falou: amanhã eu vou dar um jantar pra conhecer sua namorada. E esse jantar só aconteceu na sexta. Ou seja, passou um dia, uma noite, mais um dia, né? 1 dia e meio, 2 dias. E aí, quando a gente começa a botar isso na ponta do lápis, a gente começa a ver assim, mas a barriga da Joelle tá certa, porque infelizmente, ou felizmente, na verdade, né, porque a trama da Joelle é muito boa, mas a gente acaba medindo a passagem do tempo pelo bebê da Joelle, né, que durante muito tempo não teve barriga nenhuma, agora tá com uma barrigona, e aí é barriga de quantos meses? Não fala de quantos meses que a Joelle tá, de fato, ou falou e eu perdi, mas que eu sei não tá muito claro de quantos meses que a Joelle tá de fato. E aí acaba que a barriga dela é o calendário da novela, é a passagem do tempo. Mas o que acontece? Levando em consideração tudo isso, depois que a Arminda teve o trelelê com o Joaquim, por mais que tenha se passado vários dias da gente assistindo, passou só nem um dia. Ela, no dia seguinte, ela pediu pra voltar no Joaquim. Vocês cataram isso? Porque eu não sei pra vocês, mas assistindo dá a impressão que passou alguns dias até ela ter vontade de novo de voltar com o Joaquim. Não. Ela, no dia seguinte, na noite do dia seguinte, ela já mandou mensagem pra ele e falou: tu quer ir aí? Então é meio doido isso, né? Mas olha, a gente teve Samira indo lá deixar claro que... Eu não sei, pra mim não ficou tão claro, tá? Pra mim, eu ainda tenho a impressão que é a Samira a mandante do babado. Mas parece que tem alguém acima da Samira nesse lance aí do tráfico de bebês. Raul não brinca com fogo. Você, o Raul, essa criança vão se queimar. Vocês não entenderam, né? Com quem vocês estão lidando? Isso foi bem legal. Raul morando na chacrinha. Coisinhas que a gente vai poder comentar agora. Então, meu nome é Arthur Viana. E a minha pergunta é: e aí, tá assistindo a novela? E a semana começou com a Arminda chegando na casa da Gerluce, e nós tivemos aquela cena gigantesca, foi uma cena realmente muito grande, da Arminda basicamente humilhando todo mundo dentro daquela casa, se desfazendo da casa, né, do espaço, da vida delas, falando que elas são tristes e tal. É aquele tipo de cena muito novelística, tá? Esse tipo de cena assim, vamos jogar aí anos 80, anos 90, nossa, teria sido, sem sombra de dúvidas, picos de audiência, tá? A Arminda, a rica, indo lá na casa da pobre da Gerluce e humilhar ela. Só que a Gerluce, ela tá muito gostosona, né? Ela tá batendo de frente com a Arminda. Ela não tá mais com tanto medo, abaixando a orelha. Então, eu fiquei 50%, 50%, 50-50 com essa cena. De um lado, eu gostei, do outro, eu achei que se perdeu um pouco o tom ali. Eu acho que devia ter, sim, uma agressão por parte da Gerluce e a Lígia e o Raul separando as duas. Só que aí, também, geraria um desconforto muito grande da Gerluce voltar a trabalhar. Só que, cara, a Gerluce voltou a trabalhar na casa da Arminda, depois da Arminda ter ido na casa dela fazer o que ela fez. Tipo, já teve embates da Arminda com a Gerluce lá na casa da Arminda, onde a Gerluce falou: agora eu não volto mais, eu vou embora, acabou pra mim aqui, vou pedir a demissão. Cansei, eu não aguento mais esse clima que tá aqui. Eu vou sair dessa casa pra não voltar nunca mais. Esse embate que teve na própria casa dela, da Arminda invadindo a casa dela e falando aquelas coisas horrorosas,
não só da casa, mas da Joelle, da bebê e tal. Eu não sei. Porque eu juro pela minha alma que a criança, essa coisa que tá na tua barriga, não nasce. A cena foi escrita, obviamente, acredito eu, foi criada pra ter esse impacto, mas eu acho que ela deveria ter sido um pouquinho menos do que foi. A Arminda tinha que ter falado um pouquinho menos do que ela falou. Eu acho que ela falou muito pra gente crer que no outro dia a Gerluce, cara, pela dona Josefa, vou fazer esse sacrifício. Acho difícil, mas foi isso, né? Ela falou um monte na cabeça deles ali, ficou falando que a Joelle deu o golpe da barriga, né? Tá dando o golpe da barriga no Raul. O que eu acho também meio doido da Gerluce aceitar um bagulho daquele. É isso que eu tô dizendo, nesse sentido. E no fim das contas, ela saiu dali e desse jeito ficou explicado como é que ela foi parar lá no Ferro Velho. Que também, assim, olha, gente, achei meio descabido, mas é novela e tinha que acontecer. Porque esse trelelê entre a Arminda e o Joaquim foi o que rendeu, no fim das contas, a Arminda descobrir coisas ali no Ferro Velho. Mas deixou todo mundo tenso. Eu acho que a Arminda não ter puxado aquele lençol das Três Graças, achei muito novelístico. Eu acho que por mais que o Joaquim tivesse chamado a atenção dela naquele momento, pra mim, na minha concepção, ela teria olhado pro Joaquim, olhado pro pano e puxado mesmo assim, porque a gente tá falando da Arminda. E ela ficou meio pilhada com o que é que tem ali. Então, tipo, olhou pro Joaquim, olhou pro pano, puxou e bum, as Três Graças tá ali. Mas não, beleza, show. A gente aceita porque é novela e não é o momento dela descobrir ainda as estátuas. Aliás, ela não vai nem chegar a descobrir de fato essas estátuas ali, né? Aí assim, um comentário apenas que eu tenho que fazer é que eu achei que ela ia se envolver era com o Jorginho Ninja, tá? Não achei que ela ia se envolver com o Joaquim. Porque o Jorginho Ninja, ele tem um jeito cafuçu, mas o Jorginho Ninja, pra mim, pelo menos, ele me passa uma impressão de cheiro de homem bruto. Homem que, claro, toma banho e tal, mas fica com cheiro de homem, tá? Desodorante de homem. Tanto que quando ele foi lá realmente levar o Raul, ela ficou meio assim com ele, né? Eu achei que seria com ele, mas não, né? Foi com o Joaquim, como eu disse, porque ela precisava descobrir uns babados ali no Ferro Velho. Mas comentem vocês, tá? Pelo amor de Deus, gente. Aí, bom, no segundo dia lá, quando a Arminda vai de novo, ter uma noite com ele, muita coisa pra gente comentar aqui, a Lígia vendo e tal, mas o que eu quero realmente comentar nesse momento é a cortina. Ela encontra a cortina da casa dela debaixo da cama do Joaquim e liga os pontos, né? Pô, quando ele arrancou a cortina, jogou na estátua, roubou, foi ele que roubou. Beleza, ela sai de lá. Ai, gente, não, uma coisa muito engraçada também que eu tenho que comentar é que o meu marido, ele deu muita risada, o Vitor. Primeiramente, fico muito agradecido por vocês terem gostado da participação dele na semana passada. Ele vai voltar mais vezes pra comentar Três Graças, tá? Podem esperar. E na segunda-feira, quando começou a tocar a música e parecia que a Arminda tava ouvindo a música ali no Ferro Velho, porque ela tava perto das estátuas, deu muita impressão que ela ia falar: é a música das minhas estátuas, elas estão por aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Isso foi muito engraçado, mas agora voltando à cortina. Bom, ela ligou, Lé com Cré. Achei engraçado que ela saiu e não foi lá puxar a cortina da estátua, porque aquilo parece uma estátua coberta, né, gente? Sei lá, pra mim parece muito. Mas o que me pegou é sério que o Joaquim, ele não se livrou dessa cortina? É sério que o Joaquim, ele não queimou essa cortina? Tipo, eles não queimaram as evidências do crime, porque, beleza, a estátua é isso, a estátua fica ali, mas tudo que envolvia o crime, as roupas que eles usaram pra cometer o crime, aquelas máscaras, a cortina, tudo o restante, vocês têm que ter se livrado disso. Eu acho meio óbvio que com tanto tempo que já se passou, vocês já tivessem pensado que, né? Mas não, né? Porra, novela. O Joaquim guardou a cortina e a Arminda e outra, né? Guardou a cortina não num lugar onde, tipo assim, vou esconder isso aqui porque isso aqui é evidência do crime. Não, deixa eu jogar debaixo da minha cama aqui. Ele tava rondando a minha casa e ele estudando o terreno pra fazer o assalto. Aí é claro que, por conveniência, aconteceu aquela noite desastrosa que a gente vai comentar na casa do Ferretti e ele foi tirado de circulação, né? A gente já sabe que semana que vem provavelmente ele vai estar a semana inteira fora de circulação, até porque com um babado desse, né, com a Arminda virando pra ele falando: eu sei quem roubou a estátua, encontrei a cortina lá no local, o Ferretti no dia seguinte ia mandar os capanga dele invadir aquele Ferro Velho e botar aquilo abaixo procurando a estátua e fazendo caralho. Só que isso não pode acontecer agora. Então, acredito eu que essa semana a estátua vai ser removida do Ferro Velho, vai ser tirada de lá, porque é óbvio que a Arminda não vai ficar, não só a Arminda, né? A Arminda ficou assim. Já vimos que a Lígia vai
dar um jeito, vai querer denunciar essa estátua que tá ali. Então a Lígia já sabe que é a estátua dali. Então eu acho que essa estátua vai ser retirada agora. E aí quando o Ferrete souber e invadir o local, não vai ter estátua nenhuma e talvez não vai ter nem a cortina, mas assim, ela já viu a cortina, né? Ela já sabe que é a cortina da casa dela. Então isso vai ter que ter um peso na trama, gente. Assim, isso não pode ser esquecido, não pode passar. Eu vou estar toda semana aqui lembrando que a Arminda achou a cortina lá no ferro velho do seu Joaquim. Isso tem que ter desfecho. E aí a gente já puxa a Lígia, que do nada falou, não, eu vou tirar satisfação com ele, porque ele não pode sair falando assim comigo, né, pela chacrinha fora. Foi lá no ferro velho, acabou descobrindo a estátua e, tipo assim, a reação que a Lígia teve, pra mim, era a reação que a Arminda devia ter tido, sabe? De simplesmente perguntar, o que é isso? E puxar aquilo, puxar aquele pano. Porque tá na cara que esse pano tá escondendo alguma coisa e alguma coisa grande, com ponta, com, né? Aí a gente teve, claro, olha, essa semana, no ponto que teve bastante novela, teve também bastante encheção de linguiça, né? Porque a cena da Lígia se lembrando das Três Graças, que aquelas são as Três Graças do Dr. Rogério, a cena gigantesca, enorme, uma cena enorme. Olha, eu falando igual a Dona Josefa. A Dona Josefa, inclusive, na cena, né? Uma cena enorme, Lígia, observando a estátua, Lígia. Ai, nossa. Eu pensei, meu Deus, eu tava quase. Vocês lembram? Aqui pra nós. Segredo aqui entre a gente. Vocês lembram que lá em Vale Tudo eu falei que eu passava as cenas da Laís e da Cecília? Porque eu achava... não vai acontecer nada, não tem nada aqui. Então, eu tô começando a dar uns pulinhos com Três Graças, tá? Tem algumas ceninhas que quando começa eu falo, tem nada aqui não, viu? Ó, lá, não tem nada. E assim, dali já foi só isso, tá? Foi só isso. Foi ela lembrando que aquela é as Três Graças do Dr. Rogério. Mas dava pra ela só ter um flashback, mas é pro capítulo render. Ai, gente, vamos falar sério, né? Pra enxertar o capítulo ali. E tá tudo bem, tá tudo certo. Vocês gostaram dessa cena gigantesca? Enorme! Eu não gostei, mas eu entendo a necessidade dela. No entanto, foi legal ali se esconder e ver a Arminda, porque ali eu acho que tanta coisa se passou pela cabeça da Lígia. Eu quero ver com que olhos ela vai olhar pro Joaquim a partir de agora, porque ela é muito rejeitada pelo Joaquim. Teve aquele momentinho quando ela desmaiou, lembra que a Lígia desmaiou e ele pegou ela no colo, ela ficou olhando pra cara dele sorrindo. Teve um momentinho que ele ajudou a Joélia, ela ficou toda encantada, aí o avô da Joélia. Mas agora, eu acho que caiu muito a imagem do Joaquim pra Lígia, porque, pô, ele trata a Lígia do jeito que ele trata, mas tava cheio de desejo pela Arminda, sabe? Tipo, como a Lígia se sentiu nesse momento? Será que ela se sentiu horrível? Se sentiu? Ou será que ela se empoderou? Será que ela falou, ele é um lixo igual ela, né? Os dois são lixo. Eu não sei. Também acho que tem que ter desfecho isso, tá? Não desfecho, mas tem que ter enredo aqui. A Lígia, ela não pode voltar a ver o Joaquim com os mesmos olhos. Ela tem que ver o Joaquim com olhos de uma mulher que praticamente se sentiu traída. Porque ali, ela chorou. E ela não chorou porque o Joaquim tava pegando a Dona Cobra, não. Ela chorou porque isso envolve muita coisa dentro dela. O Joaquim envolve muita coisa dentro dela. Eu tenho certeza que ela se sentiu traída naquele momento. Eu quero ver como isso vai se desenrolar. Isso precisa se desenrolar dentro da Lígia. Eu gostei porque vai trazer peso pra relação dos dois. Um peso que vai ser legal de assistir, de ver o desenvolvimento e de assistir. Aí vamos falar do Rogério, que me irritou essa semana de novo. Gente, ele apareceu num momento, pesado da novela, onde o José Maria, que eu vou comentar também, uma amiga minha veio falar sobre isso, que eu comentei semana passada, né, sobre a segurança do postinho ali da chacrinha, e uma amiga minha, a Joyce, que já gravei vídeos com ela aqui, ela veio me falar alguns pareceres sobre esse lance. Pareceres que eu próprio acabou passando desapercebido. Mas a Cláudia fala que o José Maria foi preso, fala pro Rogério, vamos denunciar o Ferrete, né, gente inocente, sofrendo, indo pra cadeia. O Rogério vira e fala, não, ainda não é a hora. Rogério, sério, é assim, ó, eu espero que aí aqui é aquele lance que eu já falei pra vocês uma vez, tem vez que é sobre o personagem e tem vez que é sobre o desenvolvimento do personagem, né? Tem personagem que, tipo, age de certas formas e aí eu critico aqui o modo de agir do personagem, mas eu sei que ele agiria daquela forma. Tem vezes que é o desenvolvimento. Para o desenvolvimento do Rogério, agora. Gente, trouxeram ele do nada, ele se mostrou. Um grande retorno. Segundo dizem, esse grande retorno, né? O retorno dele foi antecipado para angariar audiência. Então é assim, a novela tá indo e aí a novela perde audiência. O que se faz? Vamos fazer um grande boom. Por quê? Essa audiência que se perdeu sabe do andamento da novela. Sabe que o Rogério existe, sabe que tem o Ferrete, sabe de tudo. Então, o que a gente pode fazer agora, de imediato, pra essa audiência voltar? Trazer o Rogério. Aí, trazem o Rogério. Aí a audiência sobe.
porque essa audiência que se perdeu volta, quer ver o que foi que aconteceu com o Rogério. Depois que o Rogério volta, ele desaparece de novo e a novela segue como se ele nunca tivesse aparecido. Tipo, o Rogério apareceu e desapareceu e parece que ele nunca apareceu, parece que ele nunca voltou. Eu não tô vendo, pelo menos eu não percebo consequências do retorno do Rogério. A única consequência que teve foi ruim, que foi aquela semana que o Raul passou a semana inteira achando que é um mendigo, né? Brincando de mendigo. Mas desencadeou um babado aqui, o retorno do Rogério. Não teve. Não teve. Do jeito que ele voltou, ele saiu. Aí como é que segura a audiência? Pois muito que bem. Eu vim aqui para hablar. Porque, né, trocando em miúdos, é como se tivesse enganado o público. Porque eu me senti enganado. O Rogério voltou. Pô, fiz um vídeo, fiz uma thumb, ele tá de volta. Não tá de volta. Ele não tá de volta. E pior, tem coisa ruim acontecendo e o personagem dele tá simplesmente aqui, ó. Não é ele que sabe de tudo, que tem olhos em toda São Paulo? Como que ele tá deixando esses bagulho? Como que ele deixou o filho dele virar mendigo durante aquela semana inteira, sabe? Como que ele tá deixando uns bagulho desse acontecer? E simplesmente tá falando, ainda não é a hora. Porque é uma grande... Aí, o que que eu quero? Eu espero muito que quando ele agir, quando ele voltar, a gente que tá assistindo diga, por isso que ele não voltou ainda. Por isso que é todo esse babado em torno do retorno do Rogério. Agora eu entendi por que que ele não voltou ainda. Por causa disso. Entendi. Porque se ele voltar e a gente falar, você podia ter voltado antes, você só podia ter voltado antes, vai ser igual. Vamos esperar, mas ele me irritou de novo essa semana. Porque eu gosto do José Maria, sabe? Eu não queria que o José Maria tivesse sofrendo desse jeito. Eu ia achar lindo se... Eu quero muito que dê certo, assim, esse negócio de tirar ele da cadeia e tal, porque é um cara bom, sabe? Eu sei, novela é isso, novela é pra o vilão, tem que mostrar que ele é vilão e tal, beleza. Só que aqui não tá jogado. Tem alguém que pode fazer alguma coisa e não tá fazendo. E não tá fazendo já faz tempo. Tem muita gente se fudendo, tem muita gente se acabando faz tempo. E ele tá ok. Ele já esperando o momento certo. Que momento certo é esse, gente? Bom, volto a dizer. Tomara que quando ele voltar, a gente diga... por isso que ele esperou o momento certo. Entendi. E não pode ser o Lavinho Sniper, né? Não pode ser um babado assim jogado do nada e engulam. Tem que ser um negócio assim que a gente não tá nem vendo que tá sendo construído e a gente não tá nem percebendo pro retorno do Rogério. É babado, gente. Estou um pouco afiado hoje? Acho que hoje eu estou um pouco afiado. Mas vai comentando aí o que vocês estão achando do desenrolar da novela. Voltando a dizer sempre, eu gosto, tá? Tô achando que tem uma coisa só na novela que aí realmente eu não gostei. Isso tudo aqui são pontos sobre o desenvolvimento, etc. Beleza, normal. Mas tô gostando da novela, senão eu já teria abandonado, gente. Por mais que eu ame muito vocês, não dá pra eu acompanhar uma novela que eu não tô comprando, que eu não tô gostando. Eu já teria feito um vídeo aqui de encerramento, né, de 3 graças. Se eu continuo aqui é porque eu tô gostando da novela, entendeu? Mas a gente traz esses pontos. Legal, né? Aí vamos pro creme de la creme da semana, que foi o jantar na casa do Ferretti, né, que envolveu muitos núcleos, muita gente. Então, assim, a começar, amei que a Zenilda foi preparada pra esse jantar. Ela já sabia que algo ia acontecer. Então, assim, foi mais uma cena pra gente ter muito ódio da Lucélia, sim, porque ela foi desrespeitosa, ela falou de jeito desrespeitoso. Não estou aguentando Casper e João Rubens passando o pano, passando a mão na cabeça da Lucélia. Eu não tô aguentando que eles não mandaram essa menina voltar. Tudo bem que a gente já viu que aquele boato, né, aquele spoiler sobre ela e o Bagdá ter um lance é real. Eu tô passado que eles vão ter realmente um lance. Então, assim, ela tem que sair da casa do Casper e do João Rubens. Não dá mais pra ela ficar lá. Cara, depois dessa semana, onde ela simplesmente entregou pra Zenilda, e ela foi mau caráter mesmo, sabe? Ela foi cínica quando ela falou pra Zenilda. Ela quer ver o circo pegar fogo. Ela gosta de ver o circo pegar fogo. Isso já ficou muito claro, né? Aquilo que a gente já fez a leitura da personagem. Ela gosta de caos. Beleza. E aí, assim, num ponto, dá ódio do jeito que ela falou. Do jeito que ela entregou que a menina era mulher trans. Mas por outro lado, eu gostei, sabia? Porque eu acho que a Zenilda tinha que estar preparada pra esse momento. Ela não podia ser pega de surpresa tanto quanto o Ferretti, entende? Ela tinha que meio que saber, até porque tá se construindo essa Zenilda que tá indo contra o marido em várias instâncias, né? O Ferretti já falou essa semana 2 vezes que foi apunhalado pela Zenilda 2 vezes. Dona Zenilda me apunhalando pela 2ª vez. Uma vez pela Xênica, né? Por causa da conversa dela com a Xênica, que ela saiu da fundação pra conversar com a Xênica sobre o lance dos remédios falsos. Que, inclusive, cadê essa conversa? A gente nunca viu. A Globo cortou, será? Mas é que isso é muito importante. Isso é muito relevante. Eu fiquei esperando, tá? Esse momento nunca teve. Xênica e Zenilda conversando sobre os remédios falsos. Não teve. Saíram da fundação pra conversar e não... Essa prisão é por causa dos boatos sobre os remédios lá da chacrinha. Xênica, quanto a esse assunto, a gente pode conversar em qualquer outro lugar, menos aqui dentro da fundação. Vamos sair daqui.
não foi ao ar. E o segundo momento, a Zenilda saber que ia ser, né, que a cavalaria gay ia o jantar. Então assim, tá se construindo essa Zenilda. Achei legal ela saber antes, né, desse jantar. Agora tem um ponto. Quando o Leonardo e a Viviane estavam conversando no carro sobre isso, teve um momento que a Viviane, ela simplesmente, ela lançou uma. Ela falou pro Leonardo sobre golpes em pessoas carentes, né, que o pai dele envolvido em golpes em pessoas carentes. E o Leonardo simplesmente ignorou essa informação. Eu não entendi. Entendi. Talvez se eu fosse filha de gente rica que vivesse às custas de dar golpe em pessoas carentes, talvez assim ele me aceitasse melhor. É mais ou menos isso. Eu não entendi por que o Leonardo ignorou, tipo... É porque ele não ignorou como quem entendeu o que ela falou e ficou meio assim. Não, ele só ignorou, ele falou, é bobagem. Mas por quê? Eu achei meio furo isso, hein? Achei meio furo o Leonardo não ter ficado com a pulga atrás da orelha com a Viviane. E nem ter comentado depois ou se lembrado dela falando. Eu não entendi por que escreveram esse diálogo pra ela, sabe? Porque ele não teve impacto. Bom, aí rolou o jantar, né? No jantar, o Ferretti destrinchou os absurdos dele, né? As coisas terríveis que ele fala. Inclusive, um detalhe, que aí é um detalhe que eu noto muito, que é de continuidade, né? Quando a Viviane sai pra poder encontrar o Leonardo pra eles poderem ir pro jantar, ela tá com uma sandalinha de tira de brilho, que eu acho que quiseram dar um ar meio de Cinderela nela, sabe? Quando ela chegou no jantar, querida, ela tá com uma sandalinha, outra sandália. E pra mim me chamou muito a atenção, porque eu achei muito bonita a sandália de brilho dela. E esse ar de Cinderela que passou. Então quando ela chegou lá com a sandália nada a ver, eu falei, o que foi? Ela trocou no carro? Ela levou duas sandálias? O que foi que aconteceu aqui? Continuidades, gente, continuidade. A gente tá de olho. Diretor de Três Graças, a gente tá de olho. Mas o diretor arrasa, gente. Eu não canso de falar que você é maravilhoso. Você é fantástico na direção. Bom, então, aí o Ferretti lançou o lance de filho, de quantos netos você vai me dar e tal. Ele foi bem debochado, né? No fim das contas, chegou a cavalaria gay e, acredito eu, foi se falado muito, na verdade, nas redes sociais, assim, 50 pontos de audiência quando o Ferretti descobrir que a filha dele namora uma mulher e que o filho namora uma mulher trans. E eu não vi tanta repercussão desse jantar, desse momento em que o Ferretti descobriu, finalmente, sabe? Não vi nas redes sociais tanto auê em torno disso. Porque assim, é claro que os posts da TV Globo, Globoplay, eles bombam. Tem muitos comentários, tal. O pessoal tá ali sempre comentando. Mas eu sei que teve repercussão quando eu tô no X e me aparece a galera falando. E não teve. A repercussão maior que teve foi do João Rubens batendo palma quando ela falou que não tinha útero, né? Que ela era uma mulher trans. Isso repercutiu. Então eu fiquei pensando se foi perdendo força o lance, né? Da revelação. Eu fiquei tenso, claro, enquanto eu assistia. Mas eu não sei se pro grande público, pro público em geral, foi perdendo força, sabe? Não sei. Tive essa impressão, comentem aí o que é que vocês acham. Mas foi forte, foi muito legal o jeito que ela falou. As coisas que o Ferretti falou é um absurdo, né? Próprio o Murilo Benício em si, fazendo o Ferretti ganhando apoiadores. Pessoas se declarando junto com o Ferretti, apoiando o Ferretti. É assustador, né? A gente entra nas redes sociais e vê apoio ao Ferretti por conta da maneira que ele se posiciona. É assustador, porque olha quem é o Ferretti, sabe? E independente de tudo que ele faz, a galera tem a pachorra de estar com ele, porque ele tá se posicionando contra, né? É foda isso, tá? É foda, mas foi legal a cena e no fim das contas o Ferretti teve um princípio de infarte ali, vai ter que ficar internado e claro, conveniência entre aspas, né? Tiraram o Ferretti de circulação, porque como eu disse, né? A Arminda descobriu, tem uma pista quente, forte da estátua. Se o Ferretti tá de boa, ele manda derrubarem aquele ferro velho, bota o ferro velho abaixo, então ele tem que estar fora de circulação. Então, passou mal e vai ficar no hospital. O que vocês acharam da cena como um todo? Eu achei muito legal. Essa cena, ela pra mim, ela foi muito uma cutucada da cena da Odete Roitman. A cena que a Odete Roitman oferece um jantar pra namoradinha do Thiago. Porque ela faz isso pra humilhar, né, a menina. Na versão original, é boa. Na versão do remake, eu acho que nem teve isso. Não foi tão humilhante. Mas na versão original, ela manda servir lagosta, que é super difícil de comer lagosta, né? Tem que usar lá os talheres certos e tal. Tudo pra humilhar a menina, pra menina sentir que ela não pertence àquele mundo, né, dos Reutemanns, pra acabar com o relacionamento dela. Então, senti muito um aceno a essa cena com esse jantar do Ferretti, né, onde ela se confunde com a taça certa pro vinho branco e tal. É isso, você tem, né, uma alfinetada pra vale tudo. Consuelo entrou na trama, houve muita expectativa sobre a chegada, né, da Viviane Araújo. Eu lembro que quando saiu a notícia de que ela entraria pra dar uma erguida, né, pra chamar a audiência, mas assim, do jeito que ela entrou, meio do
nada, ela tô com uma sensação meio do nada em torno dela na novela. Que ela entrou, delatou o Misael, falou que ele tava com planos de matar o Ferretti e por isso que ele roubou esse dinheiro, né? Na verdade, aquela primeira desculpa que ele deu, que ele queria experimentar coisas boas da vida e no fim das contas não fez nada disso, só voltou. Na verdade, era uma mentira. O que ele foi no Rio de Janeiro comprar arma pra poder matar o Ferretti. Achei meio descabido e achei também tá tudo bem, né? Uma forma de enfiar aí a Viviane Araújo na novela. Ela é linda, ela é gostosa, ela é carismática, ela é boa atriz. Eu tô passado, tá? Viviane Araújo e Belo, eles estão assim, meu Deus, que incrível. Que incrível. Que elenco bom. E eu acho também que tem a ver, claro, com os atores veteranos que estão ali e seguram, né? E jogam a bola de uma forma grandiosa pra esses atores que, né, são relativamente novos, muito novos, inclusive. Belo, imagina, ninguém esperava que o Belo se saísse tão bem fazendo o Misael, né? Eu acho que ele é ótimo, extremamente natural, muito bom. E a Viviane Araújo, que teve uma conversa ali, aí teve, né, um flashback gigante. Não gosto tanto de flashbacks que não tenham muita relevância, né? Mas aí a minha pergunta é a seguinte: vocês estão afim de um desenvolvimento de enredo em torno de Misael e Consuelo? Vocês estão afim de ver esse desenvolvimento desse romance? Eu tenho a sensação que tem coisas na novela que eu tô afim de ver mais do que isso, sabe? Comenta aí que eu quero saber. E Raul na chacrinha, se adaptou super bem, tá dormindo lá no sofazinho, tá de boa, tá tendo uma vida, nossa, muito melhor do que ele tinha morando lá na casa da Arminda. Beleza, legal. Mas o grande momento foi mesmo ele indo encontrar com a Samira, ele e a Joelle indo encontrar com a Samira, e a Samira deixando claro que ela não quer mais o dinheiro, que ela quer o bebê, que não adianta eles arranjarem o dinheiro pra pagar ela, que ela quer o bebê. Deixa a coisa muito mais tensa. Levando em consideração vários fatores do tipo, a Joelle tem acesso direto ao Paulinho que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ele. Mas a Joelle tem acesso direto ao Paulinho. Por que que ela não sei, por que que ela não falou? Isso é um assunto muito sério. Por que que a Joelle não falou ainda pra Lígia, pra Gerlúcia? A Gerlúcia é uma chata, mas assim, amor, essa bomba vai estourar. Tem uns bagulho que é inevitável, essa bomba vai estourar. Você não vai conseguir dar conta disso sozinha. Só você e esse inútil do Raul. Fala logo com a sua mãe. Fala logo com o Paulinho. Paulinho é policial. Paulinho, uma mulher chegou, ela fez isso. Ela falou que ela vai levar meu filho. Ela falou pra eu não envolver a polícia. Eu tô com medo, eu acho que eu vou morrer. Entendeu? Ela devia soltar essa. Eu acho que ela vai fazer mal pra gente, ela vai fazer mal pro bebê. Eu tô com medo, mas é isso. Eu não quero entregar meu filho, vamos pras trincheiras, né? Eu não sei, pra mim parece que faria sentido, sabe? A Joelle fazer algo nesse sentido. Mas aí também, a Samira, ela deu a entender, pra mim ela não deu muito, mas pra geral ela deu a entender que os dois não sabem com quem eles estão lidando, que eles vão sofrer muito se eles quiserem dar pra trás com o plano. Vocês não entenderam, né? Com quem vocês estão lidando. E aí muita gente interpretou isso como quem diz, é que não é comigo que vocês vão se ver, é com outra pessoa, é com o chefe do esquema. Mas, cara, é a Samira que conversa com todo mundo. É a Samira que fala com o Herculano, com a Lena. É ela que fala com a Joelle. Ela trabalha pra alguém. Essa outra pessoa que ela trabalha entra aonde angaria os clientes, porque também me deu a impressão que a Samira é que conhece o Herculano e a Lena. E não que eles foram mandados pra conversar com a Samira, sabe? Faz, inclusive, tempo que eles se conhecem. Então, essa outra parte aí, que é a perigosona, ela faz o quê? Ela infiltra a gente pra pegar o bebê no hospital, pra sumir com o bebê, mas só que aqui não vai ser um sequestro, né? Vai ser, o bebê nasce e a Joelle entrega o bebê. Não vai ser, roubamos esse bebê dentro do hospital, né? Vai ser a Joelle entregando o bebê. Então, essa outra pessoa, eu não sei. Eu tenho pra mim ainda que a Samira, ela falou em terceira pessoa. Eu não sei se eu tenho pra mim ou se eu quero acreditar. Na verdade, eu quero acreditar que a Samira, ela falou em terceira pessoa sobre ela mesma. Por isso que deu a impressão que ela tava falando de outra pessoa, mas na verdade ela tá falando dela mesma. Que assim, eu tô de boinha com vocês. Eu não fiz nada ainda com vocês. E se ela desistir de dar a criança? Eu tenho meus meios de evitar isso. Vocês não vão dar pra trás, gente. Vocês não estão entendendo. Porque a Samira, ela é passiva-agressiva, né? Ela é de boa. Ela não é doida. Ela não grita. Ela fala bem tranquila assim, gente, é sério, vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. E até porque também, eles estão em público ali. Ela não quer chamar a atenção de ninguém. Ela não vai falar alto. Ela vai falar de boa. Ela vai falar sorrindo. Entende? Então, me deu a impressão que é ela que é a perigosa. Mas vamos ver se é uma outra pessoa. E quem é essa outra pessoa, né? Porque eu acho que no elenco até agora não tem ninguém passível de ser essa outra pessoa. Vai ter que ser introduzido. Vai ter que ser um personagem introduzido pra mim. Mas também rola a boca miúda que a Samira vai se unir à Arminda pra tentar assumir com essa criança, né? Porque ela já ficou sabendo que a Arminda não quer esse neto, né? Pelo Ferretti. Então parece que vai ter um plano dela com a Arminda.
Então assim, vai ter muito pano pra manga ainda essa criança aí. Vai correr bastante água debaixo dessa ponte com essa história da criança. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Mas é uma que eu tô doido pra ver, tá? Esse desenvolvimento. Eu adoro esse lance aqui do babado da Joelle. Vamos ver como é que vai ser isso. Aí o Paulinho. Gente, tem uma galera... Saiu uma matéria, na verdade, falando que o Paulinho, ele é figurante premium, que na verdade a função dele ali é levar a Gerluce pra trabalhar. E a Gerluce ainda chega atrasada, né? É babado. Mas eu falei discretamente isso semana passada, né? Eu falei assim, olha, o Paulinho, ele não... Eu não sei. Ele é investigador, né, da polícia e tal, mas assim, cadê? Porque a trama dele nesse momento é as Três Graças. Eu acho que ele devia estar muito enfiado nas Três Graças. Muito, assim, sabe? Ele devia estar babado, fazendo coisas babado, seguindo pistas babado nas Três Graças. Mas ele continua, assim, a função principal dele é levar a Gerluce pra trabalhar e buscar ela. E aí é isso, não tem... Segundo fontes, né, segundo spoilers, ele vai ver a Gerluce entrando no carro do Rogério. E isso vai pôr fim no relacionamento deles. Porque desconfiança, desconfio de você tá mentindo pra mim, você não tá falando a verdade, tal, e beleza e tal. Show. Eu acho ok. Acho super ok que isso aconteça. E espero que assim que isso aconteça, que essa investigação, que esse negócio exploda. Sabe? Que a vida do Paulinho ali na novela seja cacete. O cara tá doido agora. O cara tá doido. Ele tá doido, assim. Ele quer descobrir de qualquer jeito isso. Espero. E aí, isso aí também corrobora um pouco pra minha ideia que eu acho que quem vai salvar a Joelle é o Paulinho Ninja. Paulinho Ninja? Jorginho Ninja. Eu acho que é o Jorginho Ninja, tá? Que vai dar um jeito no bebê da Joelle, porque ele é outro. Que se a Joelle virar pra ele e falar, essa doida falou que vai levar a minha filha, gente, é o Jorginho Ninja. Eu sinto assim, ó, que tranquilamente o Jorginho Ninja dá um jeito nisso. Tranquilamente. Eu não sei porquê, eu sinto. Vocês sentem também? Eu acho que é ele que vai dar um jeito. Mas também corre a boca miúda que, na verdade, esse bebê vai ser entregue pra Lena e pro Herculano. E a Gerluce vai lá chorar e pedir o bebê de volta. E eles vão entregar. Será que vai ser desse jeito? Se for desse jeito, vocês querem que seja desse jeito? Eu queria que fosse mais emocionante. Esse resgate, essa coisa. Se for desse jeito, é legal. É legal, dá uma paz, assim, né? Dá uma coisa assim, tipo, pelo menos a Joelle tá segura, né? Isso dá uma paz do que entrar em embate, em guerra, né? Jorginho Ninja versus Samira e seja lá quem mais faz parte do esquema, né? Sei lá. É babado. Mas vamos esperar. E vamos esperar também o Paulinho com mais coisa nessa trama, né? Eu vi também no X que o pessoal não shippa nem o casal, né? Acha o casal assim, água de salsicha, qualquer coisa. Ninguém tá mais. Porque no começo tinha uma volúpia entre eles, mas agora nem a Josefa comenta mais, né? Sobre o casal. Porque a Josefa também comentava muito sobre eles. A Josefa também não fala mais nada sobre o Paulinho. Nada. Acabou. Bom, vamos esperar pra ver, né? E aí, deixa eu comentar com vocês o lance do postinho de saúde, de ter incriminado José Maria tal, que eu falei a semana passada. A Joyce, minha amiga, ela mandou mensagem e ela falou que ela assistiu o vídeo, né? Ela falou, amigo, de fato, não tem. Nas comunidades mais carentes, não tem. Os postinhos que tem, que atende essa galera, não tem câmera de segurança, não tem segurança, né? A última pessoa que sai, tranca tudo. E fecha a porta, sabe? Dá realmente pra, infelizmente, ela fala... E ela falou também que a trama dos remédios falsos, eu acho legal trazer pra vocês, porque é uma perspectiva que eu tenho e que, de repente, né, ela me mandou. De fato, ela falou que dá até esse lance do Ferete com remédio falso, né? 5 anos com trama de remédio falso e tal. Ela falou que até essa trama é possível que exista, porque ela falou que, normalmente, quando morrem na comunidade... tinha o quê? Pressão alta. Morreu do quê? De pressão alta. Acabou. Mas tomava remédio, o remédio não tá fazendo efeito. Mas é isso, né? Tinha pressão alta, morreu de pressão alta, acabou. Então ela falou que é passível, assim, ela não sabe em que grau, mas que pode rolar e ficar por debaixo dos panos. Ela falou que dá, que é meio... que ela acredita, né, que dá. É babado, né? É babado. Ela explicou até o negócio do Microvilar, que ela falou assim, olha, o Microvilar, ele não era remédio de fundação, ele não era remédio dado, ele era vendido. Então, ele foi lote pra farmácia, não pro postinho. Então tem um lance mais complicado, digamos assim. Graças a Deus isso não existe. E é assim, já finalizando tudo, Xênica mudou de postura, né? Agora ela vai ir pras trincheiras com o Ferete, porque mexeu com o filho dela. Eu já sei porque o Zé Maria foi preso. Foi porque ele desconfiou dos remédios lá da farmácia, não é? Ela percebeu que realmente tem alguma coisa errada. Até então era uma desconfiança dela. Ela falava, é melhor a gente não mexer com isso, porque a gente não tem certeza dessas coisas e tal. São boatos. Apenas isso. Você tem essa certeza?
Agora ela tem certeza. O filho dela foi, fez os exames, os testes, os remédios, descobriu que os remédios eram placebo, acabou. O filho dela foi vítima, né, de um esquema praticamente pra poder prender ele, pra mostrar pra ele quem é que tá no comando. Tenso, né, achei tenso. E a Shenika agora vai pra cima do Ferretti. Chega, vamos ver, né, porque eu adoro essa atriz, eu acho ela muito boa. Espero que o papel dela agora dê uma guinada. E como eu disse, né, fiquei com falta da conversa dela com a Zenilda sobre os remédios falsos. Quero saber o que foi que elas falaram, afinal de contas. Aí assim, gente, Rivaldo e Alaide. Meu Deus, aquela cena gigante deles invadindo a casa da Arminda. Bom, vocês sabem, né, a minha tolerância pra encheção de linguiça. Ó, eu vou falar uma coisa real. Nos anos 90, esse núcleo do Rivaldo, ele ia ser um grande acontecimento, gente. Juro pra vocês. Por isso que eu tô dizendo que a gente consumia a novela de uma forma diferente. E quando a gente consome as novelas antigas, eu acho que por causa do apreço, da época em que elas foram feitas, da nostalgia, a gente simplesmente gosta de todos os núcleos e apesar que eu não, tá? Mesmo novelas antigas tem núcleo que eu pulo. Mas, de um modo geral, eu garanto pra vocês que, por exemplo, a Chica, se essa novela fosse feita nos anos 90, a Chica, ela teria um bordão. Por ser a fofoqueira, a que fica de olho e tal, ela teria um bordão do tipo, deixa pra lá, eu não vi nada. Toda vez ela ia falar alguma coisa, ia ter um negócio, ia tocar uma cuí com um sambinha, ela ia falar, deixa pra lá que eu não vi nada. E isso ia pegar e o Brasil inteiro ia falar, deixa pra lá que eu não vi nada. Porque era assim, as novelas, elas lançavam bordões, e normalmente, a vizinha a fofoqueira do bairro, a sem noção do bairro, ela sempre tinha um bordão e pegava. Então assim, nos anos 90, gente, essa cena da Alaide com o Rivaldo invadindo a casa da Arminda, isso aqui ia ser um grande momento, ia ser assim, risadas mil, muito divertido, o povo se acabando com ela, experimentando as comidas e falando que a comida tá ruim e tal. Só que eu não sei se funciona hoje em dia, assim, pra mim não funciona, eu não achei muita graça. Vocês gostaram? Comenta, pelo amor de Deus, comentem, se vocês gostaram da cena da Alaide e o Rivaldo, aquela cena gigantesca dentro da casa da Dona Arminda. Achei descabido eles querendo transar na cama da Arminda. Achei que diminui o poder da personagem principal. Mas, comentem se vocês gostaram. Eu achei assim que eu dispensaria essa cena. Porém, contudo, o núcleo de humor vai ter aí uma reviravolta, porque o Célio vai morrer. Ele morre quarta-feira, tá, gente? Quarta-feira agora, dia 28, ele morre. E aí, eu acho que isso vai ter consequências. A Laíde, a Chica, o Rivaldo, eles vão ficar com a pulga atrás da orelha com isso. Como assim o Célio morreu, sabe? Morreu dentro da casa da Arminda? E como é que vai ser? É que eu não tô sabendo de nada, né? Se vão retirar o corpo dele de lá, ou se vão dar um grito e falar, meu Deus, ele tá morto na ponta da escada, sei lá como é que vai ser isso, mas ele vai morrer e isso vai ter consequência na família. Então eu acho que a partir daí, a família vai começar a integrar o núcleo principal da novela. Entendeu? Chica, Laíde, o Rivaldo vai começar a integrar aqui, ó, a Arminda e o crime que ela acabou de cometer. Será? Vamos esperar pra ver. E aí, pra fechar completamente, eu quero saber de vocês. Estão animados pro Cro, pra chegada do personagem do Cro? Olha, eu confesso que em Fina Estampa, eu lembro de Fina Estampa, eu assisti daquele jeito assim, sabe, passando na sala. Um dia eu tava na sala e tava passando, aí via. Conhecia, óbvio, a novela, a Pereirão e tal. Mas o Cro, eu não era tão apaixonado pelo Cro, mas eu sei que ele caiu nas graças, né, do brasileiro. Mas isso faz anos, faz muitos anos. Hoje, vocês estão animados pra chegada do Cro? E ele chega no núcleo principal, ele chega com Arminda, Josefa, Ferretti. Como que vocês estão se sentindo a respeito? Vou dizer que eu tenho um amigo que ele comentou em um grupo que ele tem lá, que é um pessoal que fala de novela, é um grupo sobre... Quando jogaram lá a foto e falaram, né, a galera em si não foi um grande entusiasmo. Assim, ninguém se entusiasmou, sabe? Eu confesso que eu também não estou entusiasmado, porque eu não tenho essa coisa com o personagem. Eu sei quem ele era, eu sei mais ou menos como é que ele era, mas eu não tenho essa coisa com o personagem. Vamos ver, né, quando ele entrar. Mas e vocês estão animados pra entrada do Cro? Quero saber de vocês, hein? Comenta aí que eu quero saber, realmente. Bom, é isso. Três Graças tá aí. Essa semana acho que vai ser muito divertida. Espero muitos acontecimentos. E vamos ver no que vai dar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.